Tudo bem, meninos e meninas? Vamos gravar a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 6, resumo da doutrina dos espíritos. Então, continuando, na mesma linha aí, nós estamos selecionando algumas frases, alguns trechos dessa introdução, e às vezes lendo, e comentando essas frases. Então agora eu quero ler para vocês um parágrafo que diz o seguinte: os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. Então, muitas coisas que acontecem na natureza são provocadas pelos espíritos desencarnados, Mas a ciência ainda não avançou o suficiente para comprovar isso. Inclusive fenômenos climáticos, fenômenos... se vocês lerem o livro, é uma obra complementar, não é uma obra básica, O livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, ele conta todo o processo evolutivo do planeta Terra, desde a sua formação, e como espíritos auxiliares de Jesus, que já era naquela época encarregado do planeta, começam a moldar todas as coisas que poderiam no futuro gerar a vida. Então, o grande laboratório, que foi o planeta Terra, até surgir a vida nos oceanos, os grandes répteis, enfim, para que 1 milhão de anos atrás o homem pudesse aparecer. Mas lembrem-se, a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o homem está aqui há pouquíssimo tempo, 1 milhão de anos. Só para se ter uma ideia, os dinossauros ficaram aqui de 130 milhões a 70, 60 milhões de anos atrás. Portanto, os dinossauros habitaram a Terra por 60 milhões de anos, e o homem está habitando a Terra por apenas 1 milhão de anos. Isso se considerarmos os primeiros hominídeos, O Homo sapiens sapiens é bem mais novo do que isso, bem mais recente do que isso. Bom, então vários fenômenos, e se lerem o A Caminho da Luz vão confirmar essa minha informação, são provocados por esses espíritos. Esses espíritos então têm, sozinhos ou em conjunto, tarefas até em relação à natureza, em relação aos animais, em relação às plantas, em relação aos homens. Só que, como eu disse, como a frase afirmou, muitos desses fenômenos, a grande maioria, não tem uma explicação racional. Não é comum a humanidade ainda se perguntar, mas por que isso acontece? Não é porque tal coisa não pode ser evitada, porque nós não temos realmente, nós temos sim a explicação geral, mas específica sobre cada caso, não temos, dada a nossa inferioridade. Às vezes, quando tem um acontecimento, a própria pandemia, temos comunicações dos espíritos, tanto nos alertando, quanto nos dando pistas, caminhos a serem seguidos da melhor maneira possível, e até nos dizendo do porquê passamos por essa ou aquela situação. Então os espíritos estão sempre nos orientando, sim, mas precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque às vezes não nos damos conta das orientações que recebemos. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Olha só, Aquelas pessoas perguntam, será que tem espírito comigo? Eu falo, olha, tem sempre. Mas você está vendo? Mas não importa se eu estou vendo ou não, Para nós médiuns videntes, as pessoas têm sempre a curiosidade e querem saber se estamos vendo espíritos ou não, mas o que importa? Os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Isso é certeza. Não podemos imaginar que só temos espíritos bons ao nosso lado, também não podemos imaginar que só temos espíritos ainda atrasados. Temos todo tipo de espírito e vai depender muito da sintonia que fizermos com esse ou aquele para sofrermos mais ou menos influência desses espíritos.
Continuando a frase aqui, ó, os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal, é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Então, gente, curso de mediunidade a gente fala demais isso, né? Tem espírito bom ao seu lado, tem espírito sofredor ao seu lado, ao meu lado, ao lado de todo mundo. Se eu entro numa vibe de depressão, de pessimismo, de negativismo, eu vou estar sintonizado, melhor dizendo, com espíritos nessa mesma vibração. Logo, vou sentir também as vibrações deles, assim como eles sentirão a minha e vão se sentir atraídos por isso. E aí de repente eu falo, mas são os espíritos que estão me fazendo ficar assim, quando na verdade eu fiquei assim e por isso eu acabei atraindo. Gente, via de regra é sempre nós que atraímos esses espíritos, né? Nós que chamamos eles para perto de nós, assim como os bons também. É muito fácil explicar isso. Se eu não tenho uma tendência para determinada ação no mal, os espíritos nem perdem tempo de tentar me obsediar por aquele caminho. Aquilo que eu já faço, que eu já tenho desejo de fazer, que não é muito bom, pode sim encontrar ressonância em espíritos que querem que eu faça aquilo. Então, a gente pode dar 1000 exemplos, né? O espírito não vai tentar fazer alguém que não bebe nada, ele não vai ficar perdendo tempo de fazer essa pessoa beber alguma coisa, né? Álcool. Não vai conseguir. Ele vai atacar em outros pontos fracos, no orgulho, no egoísmo, e assim é com todos os espíritos. Os bons espíritos, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, estão sempre ao nosso lado, sugerem boas coisas, orientam, mas se nós vamos sintonizar com eles, aí é problema nosso, né? É como se fosse a emissora de TV irradiando. Se nós vamos ligar a TV e sintonizar ali, é problema nosso. Então, é engraçado, né? Aqui só fazendo um parênteses nessa aula, a prece. Eu falo que as pessoas sequer aprenderam a fazer a prece. Então é uma pedição, né? Nós pedimos demais na prece. Pedimos. E é engraçado como se os espíritos superiores, como se Jesus estivesse ocioso e só se lembrasse de nos ajudar quando nós pedimos. Não é isso, a prece não é isso. Os espíritos superiores, Jesus, o universo de um modo geral, está sempre emitindo boas energias para nós. Para nós e para todo mundo. Quando eu entro na sintonia dessas boas energias, eu as percebo. Então olha a diferença. Senhor, me envie ajuda. Senhor, faça com que eu perceba a ajuda que me enviaste. Percebe como isso é diferente? O fato não é Deus mandar, Ele não tinha esquecido de mandar. Somos nós que não conseguimos perceber. Há uma piadinha, né, bastante antiga sobre isso, que uma pessoa se dizendo muito crente, houve uma grande enchente e ela então subiu na torre da igreja lá da cidade e começou a orar pedindo ajuda para Deus. E a água foi enchendo, chegou até o teto ali das casas da igreja, da igrejinha que a pessoa estava em cima, e a pessoa pedindo ajuda para Deus. Nisso passou ali um bote, falou, olha, vem aí, desce do telhado, vem aqui que nós estamos resgatando as pessoas. Não, vá salvar outras pessoas porque eu já pedi ajuda para Deus e Ele vai enviar. Mais um pouco, passou um barco, ofereceu ajuda e a pessoa disse a mesma coisa, não, pode salvar outras pessoas, eu já estou arrumado, já tem quem vem me ajudar aqui. Tudo bem, mais um pouco, um helicóptero chegou até a pessoa, tentou resgatar, falou, não, pode salvar outras pessoas que Deus vai me ajudar aqui. Bom, dali um pouco, né, a pessoa acabou ficando lá e morreu. Chegou ao mundo espiritual brava, mas eu sempre fui um fiel, sempre um devoto, convicto, estava numa situação de apuro, pedi ajuda para Deus e Deus não me mandou. Aí
o espírito que estava atendendo falou: meu filho, como não? Nós mandamos um bote, mandamos um barco, mandamos um helicóptero, o que é mais que você queria, né? Então, é ter olhos de ver, é estar sintonizado. Às vezes a pessoa quer uma cura, né, milagrosa, uma cura dos espíritos. Quem disse que a medicina não é orientada também pelos espíritos? Quem disse que os médicos não são assistidos pelos bons espíritos? Um passe na casa espírita, uma oração feita por um pastor, por um padre, ou a ação de um médico, a ação de um terapeuta, pode nos ser curadoras quando nós estivermos prontos para receber a cura. Já já nós voltamos.